Boa noite, amados. Mais um dia estamos aqui para realmente o Senhor continuar fazendo prodígios e sinais. Queremos agradecer a sua presença aí no YouTube, nesse culto online. E eu queria convidar você a fechar os olhos. Nós vamos primeiramente orar, agradecer ao Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai, diante do Teu nome, do Teu poder, Pai. Senhor, nesse momento, Senhor, nós te damos graça, te damos honra, te damos louvor, Senhor, por mais oportunidades que o Senhor nos dá para servir o Teu reino, Senhor. E nesse momento eu peço que o Senhor direcione toda essa programação, os louvores aqui, Pai, que vamos realmente exaltar o Teu nome, reconhecer a Sua grandeza, a Sua soberania. Senhor, flui através dele, Senhor, tocando em cada vida, em cada coração. Oh, Pai amado, dá paz, Senhor, nos lares, em cada um, Pai, dos Teus filhos, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, esse momento. Abençoamos também a ministração, Pai, que daqui a pouco vai ser ministrada no coração da igreja, de todos nós. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém.
sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
pecados, mas ao terceiro dia venceu a morte, ao terceiro dia se levantou e trouxe salvação para cada um de nós. Seja digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória, toda a humanidade que venha te conhecer, Senhor, que cada um seja, Senhor, encontrado por ti, resgatado pelo teu imenso amor, Senhor. Levanta, Senhor, aqueles que estão abatidos, Senhor. Traga, Senhor, para eles, Senhor, um novo ânimo, Senhor. Venha transformar, Senhor, os nossos corações nesse momento, Senhor. Nos una a ti, Senhor, em um só clamor, Senhor, em uma só prece, Senhor. Orando, Senhor, em todo tempo, Jesus, pela nossa salvação e para que esse mundo todo, Senhor, conheça a ti, Senhor, e se reina aos teus pés, Senhor, em adoração, em amor, Senhor. Leva, Senhor Jesus, cativo, Senhor Jesus, aqueles que precisam, Senhor, ir aos teus pés, Senhor. Aleluia, Senhor, que teu amor seja derramado em cada coração, Senhor. Aleluia, Senhor. Seja exaltado, Senhor, a ti toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Amados, muito bom esse momento do louvor. Agora tem um momento também maravilhoso. O quanto é bom louvar o Senhor, exaltar o nome dele, mas também tem outro momento também que a prática dele nós reconhecemos a grandeza de Deus, né? Já vai fazer aqui o dízimo oferta, né? Então eu queria exortar o teu coração e obedecer aquilo que o Senhor tem na sua palavra, tá? E aqui em Malaquias 3:10, ele fala assim, o Senhor fala assim para nós: eu, Senhor, Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as minhas ricas bênçãos. Amém, amado? Então, esse aqui é uma reflexão da palavra, da ordem do Senhor, do mandamento do Senhor, para aqueles que obedecem, aqueles que querem realmente estar em intimidade com Deus. A gente fala realmente do dinheiro, mas não é essa forma que a gente está falando. A gente está falando trazer o dízimo, que é o dinheiro, né? Mas da forma que Deus está ordenando. E quando a gente compreende essa prática, nós vivemos pela fé, nós praticamos a fé, amém? Então, nós vamos colocar aí na telinha a nossa conta bancária, e que nesse momento você possa estar efetuando o seu dízimo e a sua oferta. E traga com amor, não traga com peso, não traga, o que vai acontecer, o que vão fazer, sabe, amado? Isso aqui é para a gente suprir as nossas necessidades, a necessidade de pessoas também que precisam, enfim, né? Traga sem pensar algo contrário, traga com amor, porque Deus ele quer transformar a nossa vida em amor, em graça, em generosidade, e o dízimo ele dá essa reflexão, amém? Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos do Senhor. Nós temos que ser mordomo do Senhor, e quando nós não entendemos, retemos aquilo que é de Deus, nós fazemos Deus o nosso mordomo. Então que possa inverter, que possamos ser o mordomo, Pai. Tudo que eu tenho, tudo que eu trabalho, ter meus bens, eu tenho que administrar bem por Senhor. Amém, amado? Então eu queria fazer essa reflexão. Eu sei que você já fez a sua parte e eu quero orar por isso. Eu quero declarar que rios fluirão na tua vida, bênçãos fluirão na tua vida através dessa prática de fé. Feche teus olhos, nós vamos orar. Amado Deus, Senhor, no nome de Jesus eu quero abençoar cada um que deu com amor, que deu sem peso, que deu, Pai, com um coração grato, com um coração generoso, porque nós somos mordomos, Pai, dessa terra. Pai, que possamos administrar bem aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu quero repreender a ação do inimigo, Mamon, Senhor, que é o Deus desse século do materialismo. Nós não estamos aqui exaltando
mundo material, mas nós queremos sacrificá-lo, Senhor, e trazer todos os dias uma casa do Senhor. Porque nós praticando, Senhor, o dízimo, Senhor, nós colocamos todo esse mundo material, Pai, debaixo dos nossos pés, porque ele não tem poder sobre o nosso coração pertence a Ti, Pai. E nós abençoamos cada um que deu com amor, que o Senhor possa fazer prosperar, que o Senhor possa dar provisão sobre aquele que deu com amor, Pai. Ó Deus amado, aquele que não pôde dar também, Pai, que o Senhor possa dar suprimento para a vida deles, para a família deles, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe, amado. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos que nos assistem nesta noite. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso culto desta noite e creio que os que nos ouvem nesta noite já foram abençoados com os louvores que foram entoados. Creio que o Espírito Santo de Deus, que se faz presente na minha, na sua vida, na nossa vida, ele recebeu de bom grado o nosso louvor, a nossa adoração. E antes de eu iniciar a pregação desta palavra, desta noite, eu gostaria de te perguntar, meu irmão e minha irmã, e todos aqueles que nos assistem, como você tem passado com esta atual situação que o mundo está passando do Covid-19. Eu sei que é uma situação não muito agradável para todos nós, porque estamos passando por essa situação, talvez situação que nunca passamos nas nossas vidas. Mas eu quero, amado irmão, amada irmã, nesta noite, te incentivar a cada vez mais firmar a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós cremos que Ele verdadeiramente vai nos dar a vitória. E eu gostaria que você abrisse suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24, vamos ler do versículo 6 ao versículo número 8. Livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 6 ao versículo número 8. E esse texto, ele fala sobre o princípio das dores. E diz assim a palavra de Deus no versículo número 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Como podemos observar, a palavra de Deus, ela é bastante clara com relação a tudo isso
que o mundo está passando. Tudo que nós estamos ouvindo, vendo, tudo está pautado na palavra de Deus. E nós precisamos verdadeiramente, meus irmãos queridos, nos colocarmos na presença de Deus para orarmos, para que nós possamos cada vez mais enraizar a nossa fé e sairmos vencedores nesse atual quadro que estamos passando. Eu gostaria que os irmãos também abrissem suas Bíblias mais atrás, no próprio Mateus, no capítulo número 14, um pouquinho atrás. Nós vamos ler do verso 22 ao versos 33. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. No seu título, diz assim: Jesus anda por cima do mar. E no 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E no 25, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E no 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E no 28, e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele, Jesus, disse a Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. No 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Foi uma pergunta que Jesus ele fez a Pedro: por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aí no 33, então aproximaram-se os que estavam ao barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, nesses versículos que acabamos de ler, cinco situações me despertou esta situação. O primeiro foi a falta de medo, o medo que eles se sentiram no barco. No versículo 26, e os discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo.
Veja bem, eles gritaram com medo, todos que estavam no barco. No versículo 28, a gente vê Pedro fazendo um desafio a Jesus. E ele falou, respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Como podemos observar, Pedro, ele está fazendo um desafio a Jesus. E Jesus falou para Pedro, vem Pedro, desce do barco, anda sobre as águas para vir até Jesus. E Pedro, ele desceu e começou a andar sobre a água. E no versículo número 30, diz assim a palavra de Deus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, Pedro. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Mas por que Pedro começou a afundar? Porque ele tirou o foco de Jesus. Enquanto ele estava com foco em Jesus, ele começava a andar. Certamente, se ele não tivesse tirado o foco, certamente ele ia chegar até Jesus. E muitas das vezes, amados irmãos queridos, as coisas acontecem com a gente, porque muitas das vezes nós tiramos este foco de Jesus. Coisa que nós não podemos, como cristãos que somos, tirar o foco de Jesus. Porque é Ele que vai nos direcionar em tudo e para tudo em nossas vidas. E no versículo 33, diz assim a palavra de Deus. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no Jesus, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Isso aí nada mais foi do que o reconhecimento dos discípulos que estavam no barco, reconhecendo que aquele que antes acharam que era um fantasma, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas, amada igreja, no momento que nós estamos passando, no momento que o mundo todo está em pânico, muitas das vezes nós estamos tirando o foco de Jesus. Mas de que forma, pastor? Nós estamos enchendo muitas das vezes a nossa vida com as notícias ruins que a televisão, os jornais, os meios de comunicação têm trazido. E nós estamos trazendo tudo para o nosso coração. Estamos perdendo o foco de Jesus, que Ele é o autor e consumador da minha fé, da sua fé, da nossa fé. Aleluia! E eu gostaria, amada igreja, de ler também no livro de Salmos,
No capítulo 125, eu gosto muito de mencionar esse versículo de Salmos 125, porque ele é um salmo que o salmista Davi, ele declara a segurança em confiar em Deus. E no capítulo de Salmos 125, no versículo 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E no versículo 2, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Deus, Jesus Cristo, Ele está ao redor de nossas vidas, porque nós somos o povo eleito de Deus. Amada igreja, ainda que nós venhamos passar pelas tribulações deste mundo, pelas lutas desse mundo, por todas as situações que são adversas para nós, a única coisa que nós não podemos perder é a nossa fé. A nossa fé, amada igreja, ela tem que ser indestrutível. Ela não pode se romper, ela não pode se destruir. No livro de Tiago 1,12, um versículo que sempre, desde a situação que eu passei por dificuldade, sempre fiquei firmado nesta palavra. Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que suporta a provação, que um dia aprovado receberá a coroa que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E nós precisamos, amada igreja, estar focado na coroa eterna, aonde a traça e a ferrugem não corrói. E tenha certeza, amada igreja, que nós estaremos na glória de Deus, cantando o hino de adoração, o hino de louvor a Deus. Creia, meu amado e minha amada. E para mim encerrar esta parte, vamos lá no livro de João 16, no versículo número 33. João 16, no versículo número 33. Como todos sabem, eu gosto muito de navegar na Bíblia, porque quando nós navegamos na Bíblia, nós passamos a conhecer mais e mais. E diz assim a palavra de Deus no livro de João 16, no versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! Aqui Jesus está nos falando para que nós venhamos ter paz. Que nós venhamos ter paz. Porque neste mundo que nós vivemos, eu, você e todos nós teremos grandes aflições. Mas a palavra de Deus também nos fala nesse versículo, que ele nos fala, tende bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo. E creia, meu irmão e minha irmã que me assiste nesta noite,
nós seremos mais do que vencedores. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome. E agora nós vamos para a palavra propriamente dita desta noite, que é sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos, amada igreja, que hoje se comemora a Páscoa. As igrejas católicas, apostólicas, romanas, elas celebram a Páscoa. E para nós cristãos, a Páscoa, ela tem um significado muito importante para todos, pois celebra-se a ressurreição de Jesus Cristo 3 dias após sua crucificação no Calvário. Amém? A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo são fatos importantes da história para nós cristãos. Amém? O mundo propriamente dito, ele celebra com chocolates, com festas. E nós celebramos a ressurreição daquele que veio para salvar o mundo. Aleluia. Conforme testificam os apóstolos, a ressurreição de Jesus Cristo foi o ápice, ou seja, o ponto culminante dos acontecimentos de sua primeira vinda, dando abertura às etapas seguintes do plano de Deus para a salvação da humanidade. Ou seja, Jesus, quando ele veio, foi a abertura das etapas seguintes para o plano de Deus para salvar a humanidade. Vamos lá no livro de João 14, versículo 18 e 19. João 14, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no 19, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia! Como podemos observar, irmãos amados e queridos, no versículo 18, Jesus estava fazendo uma promessa a seus discípulos antes de ser preso no jardim de Getsêmani. Já no versículo 19, que acabamos de ler também, Jesus estava falando a seus discípulos que ele estava prestes a morrer. O que prova seu inexplicável amor por mim, por você e por todos nós. Jesus, ele já tinha todo o percurso do que ele iria passar na terra para salvar a humanidade. Vamos ler em João 15, 13.
um pouquinho na frente. Versículo número 13. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha que palavra gloriosa. Como podemos observar, no versículo que acabamos de ler, esse versículo 13, Jesus nos chama de amigos. Preste bem atenção o quanto Jesus nos ama, ao ponto de nos considerar como seus amigos. Que honra para mim, para você e para todos nós. Amados irmãos, tudo isso me leva a crer que nós precisamos ser mais gratos por esse amor que Jesus tem por nós, ao ponto de nos tratar como amigos. Você se considera amigo de Jesus? Diga amém aonde você está, que Jesus vai receber, porque Ele se faz presente aí aonde você está, porque Ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ninguém se esconde do olhar de Jesus. A minha pergunta: será que nós temos tratado Jesus como nosso maior e melhor amigo? Será que temos? Eu gostaria de encerrar esta pregação, porque se fosse fazer valer a unção, a inspiração do Espírito Santo que me envolve neste momento, a alegria do meu coração neste momento, o pulsar do meu coração neste momento, em estar pregando esta palavra, nós iríamos muito além. Mas nós, como filhos de Deus, nós vamos ter a oportunidade de voltarmos a estar presentes para nos abraçar, para nos alegrar, para nos motivar cada vez mais e ter esse reconhecimento de Jesus nos considerar como seus amigos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo número 4, um pouquinho na frente, no capítulo número 4, vamos ler o versículo número 33, livro de Atos, logo após João, no capítulo número 4, versículo 33, diz assim a palavra de Deus: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante de graça. Será que nós temos testemunhado com poder a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pedro, neste versículo, ele começa a pregar o Cristo ressuscitado. E com grande poder,
os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu pergunto, assim como Pedro e os apóstolos, temos dado esse testemunho de poder às pessoas sobre a ressurreição de Jesus? Temos falado de Jesus, temos falado do amor de Jesus, temos falado do sacrifício que Jesus, ele fez na cruz por mim, por você e por todos nós. Será que temos feito? Será que temos testemunhado? Será que temos testemunhado o poder de Deus, as maravilhas que ele tem feito em nossas vidas? Aleluia! Amada igreja, nós precisamos verdadeiramente nos posicionar como filhos, amigos de Jesus Cristo. Precisamos ser gratos também a seu Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele mandou o seu Filho unigênito a morrer na cruz a preço de sangue, por mim, por você e por todos nós, para que nós fôssemos libertados das mãos de Satanás. E eu quero dizer, amada igreja, que além disso, Deus ele mandou o seu Filho a morrer na cruz pela humanidade, também com a intenção de renovar uma aliança. Curve sua cabeça, faça uma reflexão de tudo que você acabou de ouvir da parte de Deus. Precisamos entender, igreja, que a morte de Jesus, Filho de Deus, não foi por um acaso, mas sim um plano de Deus para que nós tivéssemos oportunidade de termos nossos pecados lavados e remidos e nos tornarmos amigos de Jesus e Deus, e assim termos a oportunidade de escolhermos o caminho da salvação para vivermos eternamente no reino de Deus. Aleluia! Eu quero desejar a todos uma semana abençoada, de muita paz, muita saúde, muita alegria. Vamos agora passar os avisos. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.